e mais direcionada para este concreto objetivo em particular, tendo em conta que eu fui segunda escolha para este tema. Quem foi convocado para este tema e foi contactado primeiro foi o colega João Abreu e Silva, mas ele não pôde estar, está hoje fora, e como eu partilho com ele também uma disciplina dentro do minor em Smart Cities, acabei por aceitar este desafio aqui hoje de falar das Smart Cities. Me interessam algumas partes em particular, outras também sou bastante crítica em relação a elas, e hoje queria fazer um pouco esse balanço do que é isso da Smart City e como é que nós nos posicionamos também dentro dessa smartness e o que é que nós gostaríamos, quanto smartness nós gostaríamos de ter nas cidades para além de nós próprios. Eu acho que isso não é simples, e eu gostaria de mostrar alguns exemplos de outros sítios onde essa discussão está a ser feita e que nós pensarmos também aquilo que queremos para as cidades. Como vocês sabem, eu venho além de vir do Situa, venho aqui de um grupo ou de uma área disciplinar que é de Sistemas, Urbanismo, Transportes e Ambiente, onde, exatamente dentro do Departamento de Engenharia Civil, nós tratamos mais as questões ligadas ao urbanismo. Isto das Smart Cities tem vindo a crescer também com a tecnologia, ou seja, vimos a apresentação anterior, ou seja, cada vez mais a tecnologia evolui, há novos métodos, novas formas de o fazer, há mais capacidade digital, os materiais ficam mais baratos, ou seja, as células, o fotovoltaico há 30 anos atrás era caríssimo, hoje em dia está cada vez mais barato comprar painéis e fazer painéis, ou seja, tudo isso, todas estas evoluções tecnológicas têm vindo a facilitar este conceito de Smart City. Nós próprios, ou seja, cada um de nós carrega um telemóvel, cada um de nós tem dados, não sei quantas apps vocês têm no vosso telemóvel, dezenas delas, cada um de nós tem cada vez mais capacidade de armazenamento de dados dentro desses telemóveis, cada vez estão mais barata a forma de armazenar, cada vez está mais fácil a forma de partilhar dados, cada vez tiramos melhores fotografias, mais fotografias, com mais resolução, fazemos upload, partilhamos-las nas várias redes, e isso, nós somos agentes dessa smartness e que no fundo está muito associada, este conceito de smart city está muito associado àquilo que é também a transição digital, em que nós todos estamos envolvidos e nós todos somos agentes desse processo, não é? Ou seja, às vezes o mais difícil hoje em dia é nós ficarmos off-grid do que propriamente estarmos na grid. Na grid já estamos todos por defeito, não é? Ou seja, que qualquer pessoa que utiliza um cartão bancário e que utiliza um telemóvel automaticamente está na grid, e sair da grid é que é difícil. E por isso estes conceitos da Smart City nesta perspectiva mais tecnológica, é onde é que nós conseguimos mais facilmente vir a introduzir essa tecnologia para benefício, e em última instância o que nos é vendido é que essa smartness e essa digitalização nos vai criar melhor qualidade de vida. Quando nós falamos de cidades, ou seja, 70% da população vive nas cidades, e quando nós pensamos em criar novas cidades que tenham estas capacidades, é para melhorar a vida dessas pessoas. E isso, muitas vezes, assim acontece, ou seja, falava eu do nosso telemóvel e daquilo que nós fazemos, nós hoje conseguimos, eu vou apanhar o autocarro, então qual é o horário, ou vou não sei para onde, qual é que é. Em termos de conveniência, nós usamos-lo porque é conveniente, porque é fácil, conseguimos rapidamente, olhando para o telemóvel, saber para onde é que queremos ir, o que é que queremos fazer, qual é que é o preço qual é que é o horário de não sei o quê. Ou seja, é muito fácil.
e tudo aquilo que é conveniente. Falávamos há pouco e falava-se também na comunicação anterior, falava-se de alteração de comportamentos, ou seja, nós alteramos sempre comportamentos muito facilmente quando é conveniente, quando é fácil, quando nos dá muito jeito, não é? E isso tem vindo a dar-se aqui na cidade. Muito deste conceito de Smart City tem sido aplicado sobretudo nas questões da mobilidade, aí tem sido um foco muito grande onde isso tem acontecido, mas também naquilo que são novas formas de governança, não é? Ou seja, governança da cidade, como é que as diferentes pessoas interagem umas com as outras, como é que nós conseguimos participar também de uma forma mais ativa na própria cidade e como é que o processo de comunicação se faz entre aqueles que decidem e aqueles que vivem a cidade, não é? Isso possibilita novas formas, nós conseguimos fazer inquéritos muito rapidamente, a satisfação da população face ao, não precisamos necessariamente de ter um referendo formal, que conseguimos rapidamente ter essa informação. Sabemos isso através de questionar, ou seja, de inquérito, mas sabemos isso também, temos o Big Data todo e sabemos exatamente com os telemóveis, nós não sabemos, mas toda a gente eles sabem e vendem os dados, onde é que nós andamos. Ou seja, os nossos dados fazem parte do mercado de dados e são negócio. Os nossos dados são negócio e contribuem para o negócio. Isso é importante. Nós estarmos também conscientes dessa aspecto. Ou seja, por um lado, há a questão de uma eficiência dos serviços e depois também há a questão de dizer, que às vezes nós todos já estamos habituados a isso quando vamos ao Google, não é? Mas que se torna mais assustador quando nós estamos, às vezes, na cidade, que é nós temos a plena consciência que um serviço está a ser criado para nós. Ou seja, onde há uma análise dos nossos dados e dos nossos comportamentos, onde se identificam padrões e o serviço é-nos oferecido já customizado para nós. Nós todos conhecemos isso quando fazemos pesquisas hoje em dia, não é? E com a inteligência artificial esse potencial ainda aumentou, ou seja, quando vocês fazem uma pesquisa e no vosso computador as pesquisas já estão viciadas ou customizadas para serem dirigidas para vós. Por exemplo, quando fazemos investigação, onde recorremos, por exemplo, a pesquisas na internet, nós temos que ir para computadores que não foram treinados, ou seja, para conseguirmos obter dados sem estarem viciados por aquilo que nós já fizemos. Isso também, em termos da investigação e da utilização dos dados, também se coloca, às vezes, alguns desafios. Ou seja, temos a questão dos negócios que se vão gerando em torno das tecnologias e a possibilidade dos dados que isso gera também para os negócios. Por exemplo, um exemplo que foi muito mediático e que também na literatura já foi muito investigado, foi um exemplo no Canadá, onde uma empresa chamada Sidewalk Lab criou uma área urbana muito em formato de Smart City, onde no fundo, o processo estavam todos digitalizados, a produção da energia, a mobilidade, a articulação com os vários serviços, etc. Só que essa empresa era uma subsidiária da Google, não é? Ou seja, de repente as pessoas todas também estavam envolvidas no negócio e na publicidade e o negócio que era feito com isso. E isso depois foi também aqui a contestação que houve da população a esse modelo. Bem, mas nós... Ui, isto aqui desformatou também, não é só... bem, mas nós, essa questão e o que me interessa especialmente nas Smart Cities, como vocês sabem, vem do lado mais das questões ambientais e também das pessoas, ou seja, a minha área de investigação é mais na interface e naquilo que se chama os sistemas socioecológicos e por isso nestas Smart Cities o que me interessa particularmente é como é que nós conseguimos ter ou gerir
melhor os recursos, como é que nós conseguimos criar sistemas mais integrados por forma de criar sinergias entre os diferentes sistemas urbanos e as diferentes redes urbanas, e aqui interessa-me sobretudo aqueles que são mais redes mais de natureza associadas às biodiversidades, por exemplo, e aquilo que é as pessoas, ou seja, aquilo que é o envolvimento das pessoas nesses processos, na cocriação, e como é que nós conseguimos usar esta tecnologia para favorecer um maior envolvimento da população. Como vocês sabem todos, nós temos na nossa legislação, enquanto estamos a falar de espaço urbano, e não só, quando estamos a falar de ordenamento do território, e quando estamos a falar também de impactos ambientais, por exemplo, nós temos aquele processo, temos aquele muito normalizado, aquele processo de consulta, não é? Consulta pública, aliás, consulta é naquilo que existe, que é uma escala que foi definida já há muitos anos, ainda continua a ser utilizada pela senhora Sherry Einstein. Consulta é um nível muito baixo de participação, não é? A gente informa, ainda é mais baixo, ok? A gente consulta, a gente quer ter um feedback, mas consultamos, é assim, nós perguntamos, ficamos a saber o que é que acha, mas fazer aquilo que você acha, isso não prometemos, não é? Ou seja, mais níveis mais altos de participação, que incluem parcerias entre quem decide e quem vive ou quem é afetado por, ou chegar no fundo no topo da escala da senhora Einstein está aquilo que ela chama citizen power, não é? E quando ela criou aquele modelo no início dos anos 70, final dos anos 60 em Nova Iorque, era no fundo dar poder àquilo que ela chamava que eram os have-nots, aqueles que não tinham voz e que ela queria dar poder. Ou seja, pode repetir o nome? Sherry Einstein. Sherry, S-H-E-R-R-Y, Einstein. A-R-S-T-E-I-N. E a senhora tem uma escada, se chama Einstein's Ladder. É escada, chama-se escada da senhora. Mas então, com a crescente urbanização, cada vez mais nós temos mais artificialização, ou seja, temos que lidar com mais aspectos onde depois temos que integrar no contexto do planeamento urbano. E no contexto do planeamento urbano, o que nos interessa, e aí a tecnologia pode ser útil, que é ajudar à integração. É nós termos dados e conseguirmos ter dados suficientes e recolha de dados e análise de dados que nos permite integrar as diferentes redes. Ou seja, de passarmos a uma abordagem mais setorial, ou seja, uma coisa é nós termos, por exemplo, aquilo que são tratamentos de águas residuais. E isso é um negócio. Chegamos ali e temos aquela água. Aquela água pode ir ser despejada na próxima ribeira, ou aquela água se calhar podia reentrar no sistema e podia servir para a rega da vegetação que existe num determinado sítio. Ou seja, e essa integração entre as diferentes redes, ou seja, as próprias redes urbanas acabam por ser, nós às vezes queixamos dos setores, ou seja, há o setor do turismo, o setor agrícola e o setor das várias fileiras, mas no próprio espaço urbano nós temos múltiplas redes que não nos comunicam muitas vezes umas com outras e que seria proveitoso que assim o fizessem. O facto de os sensores poderem recolher esses dados e poderem partilhar esses dados, se calhar nós conseguimos evoluir mais no sentido dessa integração. No fundo, o que a gente faz é que a cidade recolhe, ou seja, produz imensos dados, o que esta digitalização também permite é não só recolhê-los, mas também analisá-los e redirecioná-los para outros contextos. Nós temos e como falava no início, é o colega João Abreu e Silva que coordena este, é um minor em Smart Cities.
Eu não sei exatamente como é que os miners têm vindo a ser usados aqui, qual tem sido o sucesso dos vários miners ou a atratividade dos vários miners aqui no contexto do Tecno, mas a ideia era os miners serem, ou criarem no fundo uma formação complementar àquilo que eram as áreas dos alunos, não é? E no fundo dar uma especialização a determinadas áreas. Neste Miner Smart Cities temos tido sobretudo alunos vindos de mais das áreas tecnológicas que têm vindo a querer saber como é que funcionam estas Smart Cities, ou seja, e é neste plano que está aqui que eu colaboro ali naquelas redes inteligentes nas Smart Cities. E aqui neste, isto está tudo desformatado, mas pronto. Dentro desta disciplina, o que nós fizemos, que é um trabalho com os alunos, que infelizmente também não se vê muito bem, que eram, como vos disse, alunos vindos das áreas das tecnologias, e o que eles fizeram, fizemos um trabalho interativo com formatos de workshop com eles, em que eles exatamente pegaram em 4 redes, ou seja, aquela de equipamentos coletivos, que no fundo são dados por diferentes docentes, também vindos de várias disciplinas e vários contextos específicos de edificação, a rede de infraestruturas e transportes, a de saneamento e das infraestruturas verdes, no fundo são aquelas 4 linhas que vocês veem além, e o que tentaram ver foi, em formato de workshop, no fundo, pericial, não é? Trazer várias pessoas das várias disciplinas. O que eles fizeram foi, por exemplo, tentar perceber como é que as redes se podiam unir. Ou seja, pegando nas 4 redes, quais é que eram perante um determinado problema, identificaram problemas, são problemas, e perante um determinado problema, quais é que eram os aspectos que podiam unir as diferentes redes exatamente para fazer essa integração entre as diferentes redes. Bem, e aqui estava um desenho, um esquema que trazia-se a água e via-se a vegetação, mas que aqui não se vê. Não sei o que é que aconteceu. É do projetor ou é da formatação? Isto foi da formatação. Não, é que desapareceu tudo. Ok. Mas pronto, e aqui também sei dificuldade em ler que aqui o problema tinha a ver com haver muito trânsito numa determinada área por causa das escolas, ou seja, como é que se podia articular redes de mobilidade diferentes para em determinados pontos e ter até formas de intervenção tática, ou seja, que o trânsito podia mudar de direções num determinado sítio. Porque a vantagem também desta tecnologia e das Smart Cities é que ela pode ser feita em real time, ou seja, síncrona. Ou seja, nós conseguimos decidir no momento o que é que nós queremos, o que é mais útil naquele momento. Ou seja, se é o trânsito num sentido ou no outro sentido, ou qual é que é, no fundo, o arranjo que nós precisamos naquele momento em particular. A sensorização é um aspecto fundamental, ou seja, como é que nós encontramos os vários sensores que nos permitem recolher a informação sobre, e aqui a questão da vegetação, consegue fazer o balanço hídrico, conseguimos saber qual é que é a água disponível no solo, conseguimos perceber qual é que é as necessidades de hídricas que aquela vegetação tem, porque aí falamos outra vez da questão da gestão dos recursos, nós precisamos de gerir, e um dos principais aspectos muitas vezes que é discutido nos espaços verdes urbanos é a sua utilização da água, não é? Ou seja, cada vez mais estamos a tentar usar a vegetação que é menos consumidora em água, transitar, por exemplo, daquilo que são relevados para prados que permitem um menor consumo, para além de terem outras vantagens, serem biodiversos e permitirem também uma outra biodiversidade que lhes esteja associada, mas o consumo da água é fulcral.
Ou seja, nós temos que pensar até quando é que nós nos podemos dar ao luxo de ter relevados, não é? Ou seja, com um índice de aridez cada vez a progredir mais para norte em Portugal, onde já não temos só, hoje em dia já não temos só clima mediterrâneo, não é? O clima árido já chegou ao Alentejo, já não é só CSA e CSB, já também já o BW, já chegamos lá. Ou seja, perceber onde é que a água é precisa e quanto é que a água é precisa e fazer isso muito mais cirúrgico e muito mais dirigido e muito mais pontual e assim conseguir fazer uma melhor utilização desse recurso. Outro aspecto naquilo que é os espaços verdes urbanos é também a questão da manutenção, ou seja, quanto mais vegetação tem, sobretudo mais vegetação herbácea tem, também maiores são os custos de manutenção, ou seja, precisamos de cortar a relva, precisamos de podar, precisamos de limpar, ou seja, a manutenção dos espaços verdes é uma fatia, às vezes é fácil de fazer. Houve um caso que foi de alguma forma paradigmático deste problema, que aí há 20 anos atrás houve o programa Polis. O programa Polis foi um programa que foi criado a seguir à Expo 98, ou seja, a Expo, no fundo, foi uma transformação de uma área industrial para uma área residencial e com um espaço público de imensa qualidade, na altura em Portugal, novidade em Portugal, com aquele tipo de intervenção. Então, todo o país, também todo o mundo, vieram pessoas também de fora, mas também todo o país foi à Expo, não é? E todos os presidentes da Câmara queriam ter uma expozinha lá na casa deles, não é? na cidade deles. Então criou-se um programa, que foi o Polis, chamava-se Polis na altura, e que exatamente eram fundos específicos, era um programa específico que dava fundos a projetos que já existissem, que no fundo tivessem já feitos para acelerar o processo e que tivessem, no fundo, associados reabilitação e recuperação ambiental. E foram feitos vários projetos. Por exemplo, um dos projetos que eu acho mais interessante foi aquele que foi feito no Cacém. Quem o viu antes e quem viu depois, a Ribeira das Jardas não se via e hoje é ali uma centralidade que se criou ali em Agualva, Cacém, ou seja, esse foi daqueles que já teve um antes e depois mais notável. Mas dizia eu acerca do Polis, como é que eu cheguei ao Polis? Cheguei ao Polis porque, dando o exemplo da Câmara da Moita. A Câmara da Moita teve um programa e que foi era financiado um espaço verde e a preocupação deles não era, assim, nós vamos ter fundos para construir, o que é fácil, mas depois como é que são os fundos para conseguirmos manter. Ou seja, a manutenção também é uma preocupação das câmaras municipais e quando embarcam em projetos ou compensam em projetos de ampliação dessas infraestruturas verdes. Outro aspecto que nesta digitalização também permite é nós percebermos também quais é que são os benefícios que estamos a tirar em cada momento em particular, porque como é muito particular daquilo que são os elementos naturais que existem, ou seja, nós conseguimos perceber qual é que é a vantagem que estamos a ter, por exemplo, de ter sombra naquele momento, ou de ter qual é que é a quantidade de oxigênio que está a ser produzido, ou seja, percebermos também qual é que é o benefício que temos dos elementos naturais. Ou seja, no contexto urbano nós temos também cada vez mais uma desconexão notória daquilo que é a população e os processos naturais. Nós já temos dificuldade em perceber quando é que acontece o quê, ou seja, em que estação é que acontece o quê. Ou seja, essa desconexão entre a população, as pessoas e aquilo que são os processos naturais pode ser um outro caminho de reaproximação, pode ser através da informação e daquilo que, no fundo, nos benefícios que nós estamos a ter
num determinado momento da facto deles existirem e o que é que nós não teríamos se eles não existissem naquele momento, naquele sítio. Ou seja, para a abstração propriamente dita, no espaço urbano ela também tem o problema de estar não propriamente no seu contexto natural, o que a torna por vezes também associado ao contexto onde está, à poluição, onde está, aos diferentes tipos de stress que tem que viver, por exemplo, hídrico ou de falta de espaço, acaba por também ser mais, ter um maior risco de ter problemas patológicos, não é? E isso, os sensores, por exemplo, a sensorização também permite medir e identificar onde é que eles estão e, se for o caso de parasitas, por exemplo, identificá-los a tempos precoces. E depois há a questão da participação, que já falávamos anteriormente, ou seja, como é que nós podemos convidar as pessoas também a participar mais. E aí falava-se também na comunicação anterior da citizen science, não é? Ou seja, como é que a própria população, no caso anterior tinha a ver com a energia e com a utilização das células, aqui é também a citizen science poder dar-nos conta daquilo como é que está a funcionar a cidade, como é que estão a funcionar as infraestruturas verdes, como é que está a funcionar o sistema, para conseguirmos também poder intervir atempadamente e podermos colher dados e poder ajudar à decisão. Ou seja, nós nos situa temos um grupo específico dedicado a este aspecto do envolvimento da comunidade e da governança, ou seja, a governança no fundo é como é que os diferentes atores se organizam para essa gestão da cidade, onde é que está o poder de uns, ou seja, onde é que está quem é que tem poder, quem é que tem interesse e como é que isso se articula e quem é que são os principais atores. Nós aqui, neste contexto, falava eu já da questão da citizen science e também da facilidade que hoje traz através das apps, nós facilmente conseguimos aceder a elas e conseguimos contribuir nesse contexto. E também há algumas outras formas, por exemplo, mais de gamificação, ou seja, de jogos que existem em que pode haver alguma forma de criar incentivos para determinados tipos de comportamento. Alterar comportamentos, e quando nós queremos transitar, nós olharmos para o contexto das smart cities numa ótica daquilo que nós queremos para as cidades do futuro e aquilo que é a transição para a sustentabilidade das cidades, há que ver quando é que nós temos aqui instrumentos que podemos utilizar nessa transição. O que é mais difícil, já falávamos disso também ou fizemos alguma referência na comunicação anterior, o que é mais difícil é sempre alterar os comportamentos. É fácil produzir tecnologia. A gente tem uma ideia, tem um protótipo, funciona bem, demonstramos, vamos à indústria, convencemos, depois às vezes o negócio não corre muito bem, também vimos, não é? Às vezes o negócio não corre tão bem, mas a tecnologia e o processo tecnológico é fácil. O que é mais difícil é convencer as pessoas às vezes a alterarem comportamentos, sobretudo quando elas não veem uma conveniência imediata nessa mudança de comportamentos, uma conveniência individual. Às vezes a alteração de comportamentos tem benefícios mais coletivos no imediato do que individuais, e ver o que é que são esses benefícios é importante. Dizia eu há pouco também que o que nos faz, os benefícios podem ser muitos. Quando nós pensamos em benefícios, é aquilo que me faz mudar um comportamento, é aquilo que eu sinto de benefício. Esse benefício pode ser um prestígio, ou seja, não precisa de ser necessariamente monetário, não é? Eu posso achar, nós como pessoas, nós gostamos de estar associados àquilo que tem prestígio.
nós precisamos estar associados a quem ganha, a quem é valorizado. E isso, às vezes, tem as mudanças de comportamentos e também levam a que tenhamos que encontrar o que é que faz ou que dá prestígio às pessoas. Por isso, essa história do citizen-centric, que é o conceito que é utilizado, que é tudo feito para as pessoas, ou seja, a Smart City enquanto forma de colocar o cidadão no centro. Sim, ele é colocado no centro, no sentido que ele também produz dados e que são dados serviços que voltam para ele e que facilitam a vida e facilitam o acesso aos diferentes serviços, a questão de ser em tempo real, que identifica as necessidades que têm, mas por outro lado, depois também há aquele lado, não é? Que é a questão da justiça. Será que esta transição digital é para todos? Será que todos têm o mesmo acesso aos mesmos meios e conseguem contribuir da mesma forma? A questão da privacidade, ou seja, o que é feito com os meus dados, como é que eu consigo proteger os meus dados, quais é que são os direitos que eu tenho. E como é que os meus direitos estão a ser eventualmente diminuídos pelo facto de a minha vida estar algures na cloud, não é? E isso são outras preocupações que existem do outro lado de ser o citizen-centric. E de tal forma é assim que também isso acontece sempre cada vez que há uma nova tecnologia ou que nós no início não há previsão ou não há regulamentação, não há uma normalização da sua utilização ou das regras de utilização, não é? E isso é algo que muitas vezes há um primeiro momento em que tudo é possível e depois percebe-se qual é que é o problema e depois volta-se atrás e a partir daí depois percebe-se que tem que se definir regras para a sua utilização, ou seja, criação de uma etiqueta, digamos assim, de utilização dessas tecnologias. E aqui o que nós conseguimos ver é que esta utilização do digital leva já a preocupações, por exemplo, aqui ao nível da UN Habitat, naquilo que é os direitos das pessoas neste contexto digital e na transformação urbana. Ou seja, cada vez há mais literatura e cada vez também há mais normativo e há mais preocupação nesse sentido. Como bom exemplo é identificada a cidade de Barcelona, que tem vindo a preocupar-se em criar, no fundo, formas mais transparentes de discutir esta questão dos direitos da população, e que foi a cidade de Barcelona, em conjunto com a cidade de Amsterdão e de Nova Iorque, em conjunto também com a UN Habitat, que vieram a criar aquilo que se chama a Cities Coalition for Digital Rights e que está cada vez mais a também ampliar-se e expandir-se para outros contextos urbanos para assegurar que não as pessoas, ou seja, as comunidades são de facto tratadas e há uma justiça na sua aplicação, não são deixadas para trás e todos temos acesso à mesma informação, ou seja, o acesso à informação neste processo é fundamental, ou seja, se não há um acesso igual, depois o acesso à informação torna-se um poder, passa a ser um poder, e uns passam a ter mais poder sobre os outros pelo facto de terem acesso mais à informação do que os restantes. Agora, o mais recente movimento são os Digital Twins, no contexto das Smart Cities. Os Digital Twins, basicamente, são representações virtuais do mundo real. E o que permitem ou o interesse que eles têm é que permitem simulações reais.
Ou seja, se eu fechar esta rua aqui agora, o que é que vai acontecer no resto? Ou seja, para onde é que o trânsito se vai movimentar? Se eu tirar daqui este jardim, como é que a temperatura vai responder nas imediações? Ou seja, nós conseguimos simular, porque temos no fundo um modelo, não é, virtual daquilo que é a realidade, nós conseguimos, quase sem riscos, digamos, não é, conseguimos fazer experiências de opções que poderíamos determinar num determinado contexto urbano. Por exemplo, como aqueles exemplos que eu dei. Ou seja, no fundo, há um mundo virtual onde existem os dados e que são analisados, e depois nós temos as ações. Ou seja, quando nós tomamos aqui entre a análise e a ação, ou seja, há uma decisão que é tomada, vamos passar a essa ação, e quando nós passamos à ação, o que temos no terreno depois são os sensores que nos dão a resposta, de facto, o que é que aconteceu, qual é que foi o aumento da temperatura, eu abati aquelas árvores, qual é que foi de facto o aumento da temperatura que aconteceu, ou abati ou plantei novas árvores, qual é que é a redução de facto que consegui alcançar com aquela nova plantação que fiz, e esses sensores vão dar outra vez dados, e esses dados permitem talvez ser analisados e permitem melhores decisões. Ou seja, o lado da moeda do lado das vantagens, que é o lado das vantagens das Smart Cities, o que nos permite é também uma monitorização daquilo que são as decisões das políticas públicas. Nós conseguimos tomar decisões e conseguimos, através deste processo, também ter o feedback. Muitas vezes nós temos falta de capacidade de monitorizar aquilo que fazemos, ou seja, perceber o que é que funcionou melhor, o que é que funcionou pior, e essa monitorização é um parente pobre no contexto de planeamento, muitas vezes. E por isso esta possibilidade de, através da sensorização, conseguir adquirir esses dados permite um processo de aprendizagem também, não é? E permite a sistematização de um processo de aprendizagem que pode levar a melhores decisões. E isso é do lado, certamente, das vantagens que esta transição digital traz para o planeamento urbano, e isso não deve ser também desprezado. No contexto e mais da ligação com aquilo que são as infraestruturas verdes, existe o ano passado, há 2 anos já, nós estamos em 25, Tallinn foi capital europeia verde, e o que fizeram aí foi tentar juntar Tallinn. Vocês sabem que a Estónia, no fundo, tem tradição na inovação tecnológica, não é? E o que tentaram fazer foi exatamente perceber como é que os Digital Twins conseguiam reaproximar, ou seja, aqui o slogan de como é que nós juntar as pessoas e o espaço através do Digital Twin, ou seja, o Digital Twin aí como forma de articulação e comunicação entre a população e aquilo que era o sistema natural. Não vi muitos outros projetos, não conheço muitos outros projetos que tenham feito este caminho, mas eu acho que é um caminho interessante. Nós aqui no Situa temos um grupo que está dedicado às políticas públicas, especificamente, a melhorar as políticas públicas, e nesse contexto o que estamos neste momento na criação de um desses Digital Twins para poder exatamente informar, poder monitorizar e poder informar e recomendar melhorias de política pública em determinados setores, no contexto, sobretudo no contexto urbano. A questão da simulação é essencial. A simulação acaba por permitir uma antecipação da decisão e ver quais são as consequências das decisões. Isso é um instrumento muito interessante.
E a questão também da cooperação e da cocriação, que é algo que eu espero também poder vir a desenvolver mais neste contexto. E pronto, era isto. Discussão. O que é que vocês acham desta Smart City? É sim, é não? É mais bela, é mais se não? Como iríamos depois lá às Smart Cities, é colocar sensores em vários lugares a ver como as coisas variam? Não, existem vários, os dados são capturados de muitas formas. Os dados são capturados do seu telemóvel, como é que você se mexe, no fundo da forma como estamos na cloud, não é? Mas também há por via de sensores específicos. Você vai ali, tem ali uma câmara, não é? Pode ser câmaras para as pessoas, pode ser sensores de temperatura, pode ser sensores de umidade, pode ser sensores nos vários, você já reparou que nos semáforos também tem uns sensores que medem quantos carros passam, já não contamos carros propriamente, não é? Já não há as contagens, já sabemos em tempo real quantos carros estão a passar lá, ou seja, temos dados de detecção remota também que conseguimos integrar, ou seja, a questão, os sensores são uma parte do aspecto, mas o que é mais relevante é a capacidade também de articulação e análise conjunta dos big data que existem e dos outros dados que se conseguem associar a eles, ou seja, é o conjunto, não é só os sensores. E a questão que falou sobre aproximar as pessoas da natureza. Sim, isso é assim é assim, tendo em conta que as pessoas, ou seja, têm, e sobretudo no contexto urbano, estão cada vez mais afastadas, não é? Daquilo que são os processos naturais, como é que nós, através de disponibilização de informação, as conseguimos aproximar mais? Por exemplo, eu tiro ali uma árvore e não saber só que está ali uma árvore, eu saber mais acerca daquela árvore, não é? E eu posso ter informação associada àquela árvore que está ali fora e posso saber mais dela. Ou seja, pode ter uma informação, ela está cadastrada, não é? Tem informação associada e eu consigo ter informação sobre ela. Não é? Isso não depende do interesse da pessoa? Depende do interesse da pessoa, pode depender do interesse da pessoa ou essas coisas podem acontecer também automaticamente. Você pode ter um dispositivo junto à planta, por exemplo, às várias árvores, e você vai andando e aquilo vai fazendo clique-clique no seu telemóvel e de repente você tem ali uma imagem daquilo que está a acontecer, não é? Ou seja, há várias formas de poder fazer, ou seja, ou ter mais informação porque eu chego lá e quero saber mais, mas também haver essa possibilidade de, no fundo, o mundo falar comigo, não é? Comunicar comigo. E isso, o mundo que está à minha volta poder fazer isso. Por exemplo, estou a dar aqui só meramente exemplos, eu acho que isso há várias experiências e há várias possibilidades que obviamente que ainda estão por abrir. Obviamente que quando eu digo a reaproximação, isto é um bocadinho wishful thinking, não é? Porque quando nós também vimos que aquilo que nós temos, por exemplo, nos dispositivos digitais nos afasta muito da realidade. Ou seja, nós às tantas estamos aqui a ver qual é que é o caminho para a igreja e estamos a olhar para o telemóvel e não vimos a igreja à nossa frente, não é? Ou seja, isso também acontece. Mas eu acho que se abre espaço para outras formas de interação. Eventualmente que levem também a uma maior valorização, porque eu acho que a valorização também depende da informação que as pessoas têm, o conhecimento que têm. E isso abre portas, não quero dizer que são as portas, mas acho que há janelas de oportunidade que se podem abrir nesse processo. Então a aproximação das pessoas com a natureza só serviria que as pessoas
e proteger a tradição. Proteger ou saber mais sobre ela, ou seja, saber quais é que são os processos, não é necessário, nós só protegemos o que conhecemos, não é? Mas se não conhecemos também não conseguimos proteger. E isso é um processo interativo, não é? Há uma coisa que referiu, o Community Engagement for Smart Governance. Uhum. Eu penso que isso é um conceito que exige cativar as pessoas, mobilizá-las e também aproximá-las umas das outras, porque se as pessoas não se sentem parte de uma comunidade, acabam por levar ao tal fenómeno em que cada um procura a sua vantagenzinha, em vez de conseguirem perceber a vantagem das sinergias do conjunto, não é? Não sei se Sim. tem algum Eu acho que aí eu acho que é uma leitura muito interessante aí, que é a do Manuel Castells, que é um sociólogo que escreveu Network Society já há umas décadas atrás, que é um livro muito interessante e que nos diz que nós também temos hoje em dia diferentes tipos de comunidades. Quando nós falamos de comunidades hoje em dia, nós temos aquilo que são o que ele chama de Community of Place, que é, no fundo, são as comunidades que estão no sítio. Nós somos uma comunidade, estamos aqui. E há outras comunidades que ele chama de Communities of Interest. E as comunidades de interesse são comunidades que se formam independentemente do lugar onde eu estou no mundo. Eu posso estar interessada em abelhas e faço parte dos apicultores do mundo, da comunidade de apicultores do mundo, e independentemente se estou aqui ou se estou na Nova Zelândia, não é? Ou seja, há as comunidades de lugares e há as comunidades de interesse. Para dizer que também se formam novas comunidades, não é? E muitas vezes a ação não é pela comunidade local, mas às vezes é pela comunidade de interesse. Um interesse que move as pessoas, que consegue unir as pessoas. Quantas manifestações hoje são criadas pelas social media, não é? Ou seja, são comunidades de interesse que têm acesso àquela informação e que reagem a ela ou reagem a um pedido de defesa ou de intervenção, num sentido qualquer. Não quero com isto dizer que as outras